vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, mas antes gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse na TV CE Arra e nos ajudasse a divulgar este trabalho. Hoje nós vamos estudar sobre a perturbação espiritual, das perguntas 163 a 165. Na pergunta 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E eles respondem, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então aqui a perturbação espiritual que eles vão tratar é este período onde o espírito recém toma a sua liberdade após o desencarne. E na Revista Espírita de abril de 1859, no quadro da Vida Espírita, eles falam em determinado trecho assim: sabemos que entre o espírito e o corpo existe um liame semimaterial que constitui o primeiro envoltório, é o perispírito. É esse liame que não se quebra subitamente. Enquanto subsiste esse laço, fica o espírito num estado de perturbação comparável ao que acompanha o despertar. Então é esse laço que nós já falamos anteriormente, que prende o perispírito ao corpo físico, que muitas vezes não se desfaz instantaneamente. Esse laço ele se rompe gradativamente. E esse período que ocorre depois da morte é justamente essa fase em que eles delimitam, que eles chamam de perturbação espiritual. Muitas vezes ele até duvida de sua morte, o espírito desencarnado. Sente que existe, vê-se e não compreende que possa viver sem seu corpo, do qual se vê separado. O espírito só se reconhece quando completamente livre desses laços que prendem. Até então não se compreende a sua situação. A duração desse estado de perturbação, como já o dissemos em outras ocasiões, é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de alguns meses, mas é raro que ao cabo de alguns dias o espírito não se reconheça mais ou menos bem. Entretanto, como tudo lhe é estranho e desconhecido, é-lhe necessário um certo tempo para familiarizar-se com a sua nova maneira de perceber as coisas. Então é normal essa perturbação, esse transe entre a vida física e a vida espiritual, é normal que haja esse período de perturbação. Não é que o espírito esteja realmente perturbado, desorientado, não. É o momento de transição. Essa transição é que causa no espírito, que normalmente estamos falando de nós, na nossa faixa evolutiva, causa esse estado de estranhamento. Ele não percebe-se imediatamente como um ser livre. Mas o normal é que depois de alguns dias de desencarnado, isso se dê, ele se sinta livre e isso aconteça de uma maneira mais tranquila. Na pergunta 164, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então, todo mundo sente da mesma maneira essa separação? E eles dizem que não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Claro, aquele que já está preparado se desliga tranquilamente do corpo e se percebe com muito mais rapidez. Um espírito livre, está mais solto, está se sentindo feliz por ter desencarnado. Enquanto que aquele que é mais materializado, aquele que tem muito mais pontos de ligação entre o perispírito e o corpo físico, está mais preso à matéria, e esse desligamento ocorre de uma maneira mais, exige um pouquinho mais do espírito e ele não se liberta com tanta facilidade. No livro Céu e Inferno, ainda a passagem, na segunda parte, capítulo 1, no item 8, eles falam que o estado moral da alma
é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego do espírito com a matéria. Ela atinge seu máximo no homem cujas preocupações se concentram todas na vida e nos gozos materiais. É quase inexistente naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual, o que nós já vínhamos conversando. Aquele que é mais materializado se apega mais. Aquele que vive mais a vida espiritual, que se importa mais com seu semelhante, que desenvolve suas potencialidades espirituais, independente da religião, este se desprende com muito mais facilidade. E eles continuam, visto que a lentidão e a dificuldade da separação do corpo com o perispírito são proporcionais ao grau de purificação e de desmaterialização da alma. Depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Na pergunta 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E eles respondem que exerce uma influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, o conhecimento da doutrina espírita é importantíssimo. Saber que nós vamos para o mundo espiritual, que lá é a verdadeira vida, que vamos continuar com a nossa individualidade e que a nossa vida vai ser apenas uma continuidade daquilo que nós vivemos aqui. Nós vamos continuar sentindo as mesmas coisas. Se nós sabemos disso, nós temos que nos preparar aqui e agora, nos trabalharmos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para deixarmos toda a nossa sombra ou a maior parte possível dos nossos ódios, dos nossos rancores, das nossas mágoas, para podermos nos libertar com muito mais facilidade. E Kardec faz uma nota. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Então há necessidade de um certo período, maior ou menor, conforme o espírito. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo. Procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, na medida que o espírito vai acordando para o mundo espiritual, a sua memória retorna, porque a influência da matéria já não é tão grande. Ela se dissipa, a influência da matéria se dissipa. A gente se desliga da matéria, do corpo material, e o espírito retoma, vai retomando a sua vida e as suas memórias. Muito variável, nos diz Kardec, é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Então não é igual para todo mundo, varia muito de ser para ser. Porque pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até alguns anos. Tem pessoas que ficam num estado de perturbação durante muito tempo. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, aquelas mortes que acontecem de repente, o espírito fica surpreendido e espantado e não acredita que está morto. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe que elas não o ouvem. Então, muitos espíritos passam por esse estado de perturbação. Semelhante ilusão se prolonga até o seu completo desprendimento do perispírito. Então, enquanto o perispírito não se desprender totalmente, essa ilusão persiste. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar, quer dizer, ele continua com o corpo, então ele se acha vivo, o perispírito,
para o espírito é um corpo semelhante. Ele tem a ilusão das mesmas sensações. E quanto mais materializado, mais ele vai achar, mais denso é o perispírito, mais ele vai achar que está vivo ainda. E Kardec continua: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele se compenetra da sua situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Claro, cada um está na sua faixa vibratória. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com o que lhe interessa. Na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica. Então é aquele momento, a morte natural é por idade, por envelhecimento ou então por uma doença que leva a pessoa a sofrer durante muito tempo. Então essa perturbação, quer dizer, essa transição, essa confusão, muitas vezes começa antes. A pessoa ela ainda está encarnada, às vezes acorda, mas ela acha que ela começa a relatar as coisas que ela está vendo no plano espiritual e muitas vezes confunde, acha que já está no plano espiritual. Perdendo o espírito toda a consciência de si no momento da morte. Então, quer dizer, no momento da morte ele perde a consciência, é como se ele dormisse. Segue-se daí que ele jamais testemunha o último suspiro. Então, o momento mesmo da morte, da transição, o espírito não percebe. Ele está como que adormecido. Então, ele não percebe o último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase porque, em certos casos, tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. Por isso é que a gente sabe que cada caso vai ser um caso e nós não temos condições de julgar o que é que o espírito está realmente passando no momento da morte. Então, se nós temos a oportunidade de presenciar a morte de alguém ou de ajudar no desenlace de alguém, nós precisamos estar muito tranquilos e, ao invés de ficarmos julgando o sofrimento da pessoa, irradiarmos para que essa pessoa possa estar o mais tranquila possível para esse momento da passagem. Na Revista Espírita, de dezembro de 1858, tem um artigo chamado Estado da Alma no Momento da Morte. E eles falam que os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Quando se faz notar a última pulsação, o despreendimento ainda não é completo. Ele se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, e até sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permite dar-se conta de sua situação. Ela se encontra no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem compreender bem o que vê, está calmo e espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheia de angústias e de terrores para aquele que teme o futuro. A duração dessa perturbação, dizemos nós, é variável. É muito menos longa naqueles que durante a vida já elevou seus pensamentos e purificou sua alma. 2 ou 3 dias lhe bastam, enquanto que a outros são precisos por vezes 8 ou mais dias. Muitas vezes assistimos a esse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, diz-nos Kardec, mas o resultado da observação, pois é o espírito que descreve e pinta a sua própria situação. E nós vamos ver, mais uma vez nós dizemos, leiam o livro O Céu e o Inferno para entender. Na segunda parte tem vários depoimentos de espíritos felizes, de espíritos perturbados, de espíritos suicidas, depoimentos de espíritos que vieram
contar como é que foi a sua passagem. Ali nós aprendemos muita coisa. Então assim, meus irmãos, nós vamos encerrando mais um bloco do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.